Reverendíssimos diáconos, Felipe, Antoninho, queridos filhos e filhas em Cristo, aqui presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais, nós iniciamos em comunhão com toda a igreja a semana mais importante da fé cristã, a Semana Santa. Diferentemente dos pagãos, para nós esse feriado é dia de rezar, dia de estarmos em comunidade, de estarmos em família, contemplando os mistérios de Cristo. Queridos, tudo aquilo que nós celebramos não consiste de uma mera lembrança ou de um teatro de reflexão de algo que já se foi. Na liturgia da igreja, pela ação do Espírito Santo, acontece a nossa inserção no mistério da vida de Cristo, vivido na história há tanto tempo, mas atualizado na nossa vida, ao celebrarmos o mistério da Páscoa. Qual é o mistério da Páscoa? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós celebramos também esse mistério no que nós vivemos no nosso dia a dia. Esses 2 domingos, hoje e o da próxima semana, resume tudo aquilo que nós celebramos em toda a Santa Missa, em toda a Eucaristia, a paixão, a morte e a ressurreição. Então, hoje, na liturgia antiga, antes da reforma pré-conciliar, a reforma conciliar, a igreja dividia essas 2 celebrações, que são distintas. Depois da reforma conciliar, acabou-se celebrando os 2 mistérios juntos, que é o que nós vivenciamos. A primeira parte é a celebração dos Ramos, aquele dia glorioso em que Jesus entrou em Jerusalém, depois de ter percorrido um grande trajeto missionário, e ali se iniciou o mistério da Páscoa. Uma semana depois, nós celebramos também na mesma celebração de hoje, o mistério da paixão. Por isso que a primeira parte da missa, nós iniciamos em outro lugar, nós iniciamos com outro paramento, um paramento de procissão. E depois, ao chegarmos aqui, nós nos revestimos com a veste própria de missa, que é a casula, para celebrar a missa da paixão. Às vezes a gente fala comumente, Nós vamos hoje é a missa do Domingo de Ramos. Não, hoje é a celebração de Ramos e a missa da paixão do Senhor. Hoje a missa da paixão, domingo que vem a missa da ressurreição. E o que tem ao meio entre esse domingo da paixão e o domingo que vem, o domingo da ressurreição? Tem esses mesmos mistérios destrinchados, quinta, sexta e sábado. Nós celebramos na quinta, na sexta e no sábado a paixão, a morte e a ressurreição. O que nós celebramos hoje e domingo que vem. A liturgia da igreja é belíssima, e nós precisamos compreendê-la para também viver a vida de fé de maneira mais madura. Então, meus queridos, o que acontece na primeira parte da celebração com a celebração dos Ramos? A entrada de Jesus em Jerusalém. Nessa entrada, Jesus é aclamado como rei. Nós ouvimos neste ano litúrgico o Evangelho de Lucas. É um evangelho que tem detalhes muito singulares. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus, em toda a narrativa de Lucas, o escritor Lucas, ele quer mostrar um Jesus que veio consertar o que o pecado destruiu. Então, em toda essa narrativa de Lucas, a narrativa da paixão, Jesus é colocado como o novo Adão. Olha só, o novo Adão. Adão, o primeiro Adão, lá no livro de Gênesis, o capítulo 1 ao 3, Adão recebe também o ofício real. Ele deve ser rei. Ele deve submeter a terra a si. O que acontece com o pecado? A perversão desta proposição de Deus.
o homem passa a ser submetido aos prazeres da criação. Olha só. Então o novo Adão, Jesus, vem para reinar de jeito perfeito, como o primeiro não reinou, mas se tornou escravo. Olha só. Então nós vemos nesse Jesus o Messias esperado do Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que o Messias, aquele que ia livrar o reino de Judá da escravidão do império, acreditavam que ele entraria pelo pórtico de Jerusalém e que ele seria conduzido e se assentaria no seu trono para restabelecer a vontade de Deus, que é que este reino nunca se acabe. Deus fez acontecer o que previu o Antigo Testamento, só que do jeito dele. Jesus entrou em Jerusalém como estava predito, e Jesus se assentou no seu trono diante de todos, como estava predito. Mas, padre, qual é esse trono? A cruz. Da cruz, ele reina como nunca nenhum rei reinou. Porque na cruz, ele destruiu o maior de todos os inimigos que nenhum rei, por embate bélico, destruiu: a morte. Na cruz, Cristo reina. Por isso que, para nós de tradição cristã, e eu digo cristã e não católica, porque a cruz, ao longo desses 2025 anos de Igreja Católica, sempre foi o símbolo do cristianismo. Depois do século XVI, e mais ainda os séculos seguintes, com a Reforma Protestante, os nossos irmãos, sobretudo de tradição neopentecostal, enxergam na cruz um símbolo de fracasso. Ora, alguém é mais forte do que aquele que destruiu o demônio e a morte neste trono? Como não amar este trono, se foi se assentando nele que ele venceu os piores de todos os inimigos? Por isso, meus queridos, nós somos convidados a fazermos essa mesma experiência que ele fez, entrarmos nas nossas Jerusaléns. O que é a Jerusalém para nós? O que é o Calvário para nós? Nós experimentamos isso de tempos em tempos. Nós estamos em grande quantidade de pessoas, uma multidão de gente. Cada um tem vivido na sua história, na sua vida, de maneira diferente, essa experiência de entrar em Jerusalém. Sabe quando tudo está caminhando bem e de repente surge algum imprevisto? De repente surge alguma intempérie, alguma dificuldade, não sei, tantas coisas que nos acontecem. É a experiência, a oportunidade que nós temos e que Deus permite, de nós vivermos como o seu filho amado viveu. Entrar em Jerusalém. E quando ele entrou em Jerusalém, ele não voltou atrás. Não voltou atrás. Que é o que nós ouvimos hoje no livro do profeta Isaías. Isaías, livro tão extenso de 66 capítulos. No final do texto existem 4 cânticos, chamado Cânticos do Servo Sofredor. Porque os judeus, eles criam no Messias que seria um grande revolucionário, venceria Pilatos e toda a guarda romana e deteria o imperador romano, restituindo o poder. E Deus vem de outro jeito. Só que eles não compreendiam muito bem esses 4 cânticos que estavam em Isaías, porque Isaías falava de um homem sofredor. Como pode? Um tal servo de Javé. O capítulo 42, 49, 50 e 52, 53. São 4 cânticos. Hoje nós ouvimos o terceiro, o capítulo 50. Na sexta-feira santa ouviremos o 4º cântico. E aqui está dizendo o quê? Que esse homem que é o servo de Deus, ele tem a língua adestrada. Olha, se a nossa língua fosse adestrada como se diz desse servo, nós evitaríamos tantos conflitos e problemas, sobretudo dentro de casa. Esse servo tem a língua adestrada. Esse servo tem os ouvidos abertos para o que Deus ordena que ele faça. Este servo não resiste nem volta atrás. Como pode?
Esse servo se permite que arranquem a sua barba, que batam nas suas costas, né? Eu gostaria muito de me encontrar com um judeu e perguntar para ele como eles entendem estes textos de Isaías, porque se eles não aceitam Jesus como Messias, porque Jesus exatamente viveu o que está escrito aqui, não dá para entender. Mas esse servo fecha a boca, adestra a língua, abre os ouvidos e permanece com a cabeça erguida. Olha só que bonito. Eu ofereci as costas para que eles me batessem, mas eu não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. O Senhor é o meu auxiliador, por isso eu não deixarei o meu ânimo se abater. Conservarei meu rosto impassível como a pedra. Aqui está, meus queridos, a forma como Jesus de Nazaré enfrentou o momento da sua paixão. E um convite a cada um de nós também, sobretudo nos momentos difíceis da vida, quando bater a cruz à nossa porta, que nós também possamos agir como este servo agiu, como Jesus, o servo perfeito, agiu. Manter-se em pé com o rosto impassível, duro como pedra, ou seja, resistente, forte. Será que nós agimos assim todas as vezes que passamos por tempestades na vida? Ou nós fracassamos, ou nós desistimos, ou nós reclamamos, ou nós voltamos atrás, ou nós queremos fugir e largar tudo para trás? Eu vou conservar o rosto impassível como pedra, porque eu sei que eu não sairei humilhado. Aqui é um convite a nós, a encarnarmos em nós esta resiliência de Jesus de Nazaré. Porque às vezes nós somos muito fracos. E eu vou dizer uma coisa, se nós não formos pessoas eucarísticas, de oração, quando a cruz bater, nós não conseguiremos reproduzir a mesma atitude desse servo. Nós vamos fracassar. Então, um convite a nós, vamos nos aproximar desse altar, porque é aqui que está a fortaleza, a nossa capacidade de conseguirmos vencer o mal. Sem Deus, nós não conseguimos. Não conseguimos. E aí Jesus entra em Jerusalém aclamado com ramos de oliveira e de palmeira. As pessoas jogavam as vestes para que Jesus passasse, jogavam suas roupas. Ele era o Messias. Só que daqui uma semana, não sabemos se foram essas mesmas pessoas que estavam lá gritando, crucifica-o. Quantas vezes nós também somos eufóricos no louvor, na convicção, na esperança, na fé, na confiança, e dali a pouco, por uma questão ou outra, nós fracassamos. Ora, cadê a força, a fortaleza que Deus está nos entregar? O que acontece? Ele entra em Jerusalém, dias depois, começa a sua missão derradeira. Jesus, ele se reúne para cear com os seus apóstolos. Olha, na quinta-feira santa ele ceia. Depois ele sai e vai para o Jardim das Oliveiras. Ali ele vai começar a consertar o que o primeiro Adão destruiu. Lucas é um evangelista fantástico, porque nós vemos em Jesus o novo Adão. Olha só, o primeiro Adão foi criado por Deus e colocado num jardim. O novo Adão, Cristo, também entrou no jardim, o Jardim das Oliveiras. O primeiro Adão, ele recebeu a missão de reinar, mas ele se deixou ser escravo do pecado. Um fruto proibido o seduziu, foi maior do que ele. O novo Adão, ele não, ele vence as tentações, ele se torna rei de verdade. O primeiro Adão, ele recebeu a ordem de Deus. Adão, você deve comer desta árvore que está no centro do jardim, que é a árvore da vida. Essa árvore vai te dar o dom da imortalidade. A árvore que está ao lado, também no centro, você nem olhe para ela. Não coma do fruto dessa árvore do lado, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore Adão foi comer? A proibida.
morreu. Entrou no mundo o sofrimento e a morte pela desobediência. Olha só. E aí Deus, ele amaldiçoa o primeiro Adão por desobediência. Adão, amaldiçoada seja a terra em que irás cultivar o pão de cada dia. Não mais tomarás os frutos de maneira tranquila, mas agora terás de trabalhar e terás de colher o fruto por meio do teu suor. Aqui no novo jardim, Jesus vem restituir esta maldição no primeiro Adão, porque ele também, com o seu suor, ele colhe o fruto da oliveira. Olha só, Jesus imita o primeiro Adão que sua pela desobediência, e ele sua sangue pela obediência ao Pai. Quem é médico deve saber, a gente acaba lendo, não sou médico, mas para chegarmos a esse estágio de as veias do corpo se arrebentarem e o sangue dessas veias pequeninas se misturarem ao suor e sair pelos poros, a pessoa deve viver interiormente uma angústia incomensurável. Jesus suou sangue, aquele sangue pingou, aquele suor, o sangue pingou no solo e ele santificou com o seu sangue o solo amaldiçoado em Adão I. Olha só, ele veio, meus queridos, viver em tudo que nós vivemos para nos elevar, nos santificar. E aí, Jesus, ele pede para os apóstolos permanecerem vigilantes. E os apóstolos dormem, não conseguem manter-se fiel. É o retrato da nossa fragilidade, da nossa pequenez. O que é esta árvore primeira, lá no Adão, do livro do Gênesis? Tem um texto apócrifo, ou seja, um texto que não está na Bíblia canônica, inspirada por Deus, que se chama Apocalipse de Moisés. Esse texto, ele diz que a árvore da vida, lá no paraíso, no jardim do Éden, era uma oliveira. E Adão, ele comia desse fruto, e enquanto ele comia dessa oliveira, o fruto da oliveira, ele gozava de imortalidade. Só que depois ele foi expulso do paraíso quando pecou. Ele não pôde mais comer do fruto desta árvore. Jesus, ele vai para este lugar, olha só que bonito, ele vai para o Jardim das Oliveiras. E agora ele vai se tornar o fruto que confere não mais a vida biológica, mas a vida eterna. Jesus, ele sobe à cruz. A nova árvore do novo jardim do céu é a cruz levantada. A oliveira que brota, que se dá como fruto dessa árvore é o próprio Jesus. O Monte das Oliveiras é uma pequena colina lá em Terra Santa, e lá se acredita que os judeus trabalhavam ali para prensar azeitonas, para produzir o óleo que era utilizado na região. Por isso que aquele lugar se chamava Getsemane. Já deve ter ouvido falar. A palavra Getsemane, etimologicamente da língua hebraica, significa óleo prensado. Ou seja, se prensava a azeitona até o máximo possível e se fazia escoar dela o óleo que todos os judeus consumiam em redor. Jesus, ele se torna esta azeitona prensada na nova árvore da cruz. Não mais escoa de Cristo o óleo, mas escoa de Cristo a graça dos sacramentos. Água e sangue saem do seu coração para a salvação da igreja. Bonito isso. E Jesus diz assim, no fundo para nós, nós também devemos ser novas azeitonas para produzir vida onde nós convivemos, na nossa casa, na nossa família. Muito bonito isso, meus queridos. Por isso que a igreja, na Quinta-feira Santa, a gente só vem na missa da noite, Mas a igreja na Quinta-feira Santa pela manhã,
Aqui na Diocese de Jundiaí se celebra na quarta-feira à noite, é permitido. Mas a missa é própria da quinta-feira de manhã. A igreja entra no Jardim das Oliveiras liturgicamente. E ali o bispo abençoa os óleos que são conferidos, com os quais são conferidos o sacramento da crisma, da unção dos enfermos e do batismo. Porque é o momento em que Jesus ele é exprimido. O óleo que nós usamos nos sacramentos, apesar da matéria óleo, ali está o suor de Cristo que vem salvar a sua igreja. É muito bonito isso. O que mais nós vemos em Lucas que nós não vemos nos outros evangelistas? A questão dos ladrões. Quem gosta de estudar a Bíblia, depois pega o episódio da paixão nos outros evangelistas, em Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos nós vamos ver que os dois ladrões eram colocados como maus. E de fato, se eles estavam ali, é porque cometeram algum mal. Não está num todo equivocado o evangelho. Mas em Lucas diz uma coisa paradoxal. Lucas diz que um era mau, mas um era bom. Aqui Lucas quer mostrar que Jesus, que está no meio dos dois, ele veio transformar o Adão mau, que não aceita a vontade de Deus, que não aceita a história, no Adão bom, que reconhece que é pecador, que reconhece que merece o sofrimento e que quer participar do reinado de Cristo. Olha que bonito isso. Por isso Cristo diz assim: feliz és tu, porque ainda hoje, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha, minha gente, tem gente que às vezes conversa com alguns protestantes que não acreditam nos santos, não é? Para alguns protestantes, os mortos estão dormindo, não é? Esperando o dia do juízo final. Mas olha, Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não tem ninguém dormindo, é hoje. Foi naquela noite que aquele homem entrou no céu. Por isso a santidade brota da paixão de Jesus, o céu brota desse mistério tão bonito que nós vivemos. E aí, minha gente, nós temos, para terminar, esta leitura segunda de hoje que nós ouvimos, que é o texto de Filipenses, o capítulo 2, vai nos mostrar que Jesus, ele existia antes da encarnação, o Filho de Deus existia em condição divina, mas ele se diminui tanto, a ponto de se fazer alguém igual a nós, e ainda não contente com essa pequenez, ele se diminui ainda mais, que é o que nós chamamos de kenosis, a ponto de ser assassinado por seres humanos menores do que ele. Olha quanta humildade. E ele nos ensina a também nós fazermos o mesmo. Aqueles que enfrentam as cruzes da vida com o coração unido a Deus, não permanecerão na humilhação, mas serão honrados por Deus. Que nós entremos com o nosso testemunho na Semana Santa e que esta semana seja cheia de frutos espirituais para todos nós. Vivamos de maneira intensa o que acontecerá, as atualizações do mistério da vida de Cristo. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho no mistério da paixão, do sofrimento, na nossa vida.